É isso aí, galera. Bom, começando aqui mais uma live. Hoje eu vou bater um papo aqui com o Andrezão Atier, vou chamar ele daqui a pouquinho. Nós vamos falar sobre mudanças. Eu espero que essa live possa ajudar muito vocês. Que tudo que a gente for falar aqui possa de alguma forma fazer já, né, alguma mudança aqui na vida de vocês de alguma maneira. E que a gente possa continuar ajudando, principalmente nesses momentos que nós estamos aí bem complicados, né? E hoje eu vou bater o papo com esse meu grande irmão, amigo aí, André Atier, meu professor, inclusive, um dos meus mestres, e um cara que eu sempre aprendo muito. Eu falei pra galera aí, um cara que sempre traz conteúdo. O cara tem um conhecimento gigantesco. Tem o melhor grupo de hipnose de palco na atualidade, que é o Magicamente. Participei 2 vezes, foi sensacional. O André é incrível, manja muito de neurociência. É um cara que palestrante do TED Talk, e bater um papo com você, Andrezão, para mim é uma honra gigantesca. Uma galera que viu aí as publicações que a gente fez, chamando o pessoal para live, falou: caraca, meu, você vai bater papo com o André? Pô, sou fã desse cara, gosto muito da história de vida dele. O André é um cara incrível. Então, para mim é uma honra gigantesca estar batendo esse papo aqui com você. Obrigado por ter aceitado vir aqui trocar uma ideia comigo. A gente sempre se fala, né? Sempre que dá e tal. Mas, pô, tá aqui participando nessa live, para mim já ganhei a noite, Andrezão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mudança, né? Eu vi um vídeo seu que você postou essa semana, não é o primeiro, eu sei que é uma sériezinha de vídeos que você, né, se propôs a postar. Se não me engano, são 3 etapas desse vídeo, né? Pelo que eu entendi. Amanhã saiu. Eu assisti os dois. Eu assisti os dois e, cara, achei o primeiro foi sensacional, o segundo foi melhor ainda, o terceiro eu tenho certeza que vai bombar. Então eu falei, cara, foi um assunto que eu achei muito legal e é um assunto que eu quis trazer aqui pra galera que me segue. Com certeza vai vir um pessoal que conhece aí, você também vai vir pra cá tudo junto, mas é um assunto que a gente tem que pôr mais em pauta, porque isso ajuda muito a gente trazer esses conhecimentos, esses entendimentos de forma consciente, para a gente até começar a melhorar o nosso processo de mudança, né, André? A gente sabe que a hipnose é uma ferramenta incrível, mas se a gente não toma consciência de como que a gente funciona, como é que o nosso cérebro funciona em determinadas situações, e o que ele faz para ajudar, às vezes para atrapalhar, fica difícil, né? Mesmo que a gente tenha ferramentas de mudança, fica um pouco difícil. Por isso que quando eu assisti esse vídeo, e galera, quem não assistiu, já segue o Andrezão lá no YouTube. Procura lá, André Atier. Cara, é fera, ele tá trazendo um monte de conteúdo, tô falando pra vocês. Vocês vão achar esse vídeo, acho que foi o último que ele soltou aqui, né, André? E esse vídeo é incrível, galera. Pra mim, deu um na cabeça aqui, que eu falei, caraca! Não, vamos bater um papo sobre isso, que eu paguei um pau. Mas, Andrezão, galera tá chegando aí, ó, pessoal que fez Cortex, fez Quasar, pessoal que conhece, que teve aula com você aí. Bom, André, não sei se tem alguém que não te conhece, mas, cara, se apresenta aí rapidão pra galera. Eu duvido que não tenha alguém aqui que não te conheça, mas vamos lá. Pô, primeiro, boa noite. Aí, obrigado pelo convite, Roy. Sabe que eu dou um carinho especial por você também. Você é um cara fantástico que também transforma vidas. Pô, tô vendo aqui a Pri, a Lu, tem bastante gente aqui, Claudião, Clau, acho que é a primeira vez que tá vendo uma live. Tá aí, hein? Não tá Janaína, Hanai, tá, Cida. Pô, prazer estar com vocês aqui essa noite. Putz, vai ficar gravada, Jana. Segue o Roy aqui, que vai ficar no Instagram dele. Deixarei aqui. Cara, é um prazer estar aqui com você e, putz, para falar de um assunto que eu tanto adoro, né? Que é o estudo do cérebro, da mente, do comportamento humano, como a hipnose entra nesse bololô aí do nosso cérebro. E os vieses, cara, assim, quando a gente fala em mudança, não tem como a gente não falar Para quem não me conhece, né, eu sou hipnoterapeuta também, sou palestrante TEDx, como o Roy já falou. Mas quando a gente fala em mudança, cara, é impossível a gente não falar em mudança de comportamento. Não tem como a gente mudar algo na nossa vida se você adotar os mesmos comportamentos. Einstein fala, né? É insano a pessoa que quer mudar algo na sua vida e mantém os mesmos comportamentos. Não tem como. Então, só que o comportamento nós controlamos. A gente controla o nosso comportamento. Porém, muitas pessoas não conseguem
efetivamente adotar o comportamento que elas querem. Se ela decide muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático, né, para vocês aí. A pessoa que decide emagrecer, ela decidiu emagrecer, ela começa a atividade física, começa a fazer a dieta, só que chega um determinado momento que ela, putz, vem aquela preguiça, e aí fala, hoje eu não vou, hoje eu mereço comer aquele bolo, e vai lá, ela não adota o comportamento que ela devia adotar. E aí ela acaba desistindo, fracassando no meio do caminho. Isso causa uma angústia, isso causa uma frustração. E a pessoa muitas vezes vai se acostumando com isso e não sabe por quê. Existe algo que explica isso, entendeu? Então, se a gente entender esse algo, a gente consegue prever que isso vai acontecer e adotar estratégias para que isso não nos pegue de surpresa. E quando você fala disso, a gente está falando muito dos nossos vieses cognitivos, né? Que muito vem dos nossos aprendizados, das nossas experiências, da forma como o nosso cérebro aprende alguns determinados comportamentos e padrões, ele cria e automatiza esses padrões, né, André? Você fala muito disso em vários dos seus conteúdos, dos seus vídeos, e é muito legal a gente começar a perceber que isso acontece, porque eu falo isso muito para os meus clientes, né? Você falou aí do exemplo do que o Einstein fala, né? Que é insano a gente querer ter resultados diferentes, em outras palavras, ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Exatamente. Eu falo sempre para os meus clientes o seguinte, cara, não adianta você plantar banana a vida inteira e um dia querer colher maçã. Não vai rolar. Você vai plantar a mesma coisa, só que você tá... não, mas se eu vou continuar fazendo isso aqui, que eu vou fazer... Vai acontecer alguma coisa que vai vir um negócio diferente. Parece que eu tô plantando a banana o tempo inteiro, vai vir uma mutação do nada e uma hora eu vou colher outros frutos. Não tem como. Então precisa mudar a forma de fazer. E o que eu vejo muito, André, é que as pessoas... Tem 2 pontos aqui que eu acho que são muito importantes da gente trazer. Primeiro, as pessoas, no geral, elas não se dão conta de que elas estão nesse automático. Elas não param nem para pensar mais, porque elas tomam uma ação. Então, né, vem o gatilho, ou vem o acontecimento, a reação é aquela. Aí ela reforça aquela ação. Um tanto de vezes que ela repete esse padrão, chega uma hora que ela não consegue nem entender que existe uma automatização do processo. E um outro ponto ok, quando ela consegue sair desse círculo de automatização, e ela entende que aquilo está acontecendo de forma automática, aí vem o segundo ponto que tá bom, eu entendi que está automático e que está ruim. E agora, o que eu faço? Porque aí vem uma outra coisa que é o desconhecido, que é o medo, que é já sei fazer tanto isso aqui que agora eu não sei como é que eu faço para fazer essa mudança. O que vai acontecer? Vai dar certo? Não vai dar certo? Vai mudar? E eu acho que isso é uma coisa que você fala muito nos seus vídeos, e é uma coisa que eu queria entender um pouco disso, dessa questão do automático e dessa questão de medo do desconhecido. Como é que essas coisas influenciam aí no nosso processo de mudança? Vamos lá, Roy. Puta. Isso aqui dá pra gente falar uma live inteira, mas vamos lá. Ó, o pessoal que me acompanha já sabe, eu não me canso de falar isso, e a cada dia eu aprendo algo novo, mas entenda, pessoal, para quem ainda não sabe dessa analogia, entenda, para você entender muito fácil a analogia do nosso cérebro. Buda comparava o nosso cérebro a um elefante, a um domador. Essa é a analogia de Buda e eu utilizo hoje, não paro de utilizar, inclusive agora na hipnose, eu não eu só cito o modelo da mente, eu só faço, agora eu falo a analogia juntando com a hipnose. Mas o nosso cérebro ele tem 2 sistemas, um automático e um controlado. Tem um lado emocional e um lado racional, para que seja fácil de entender. O lado emocional ele é o lado instintivo, ele é o elefante, é aquele que age por impulso, é aquele que faz o caminho automático. O elefante aprendeu durante toda a sua vida, tudo que você viu durante a infância, aprendeu, todas as suas experiências de vida, fez o caminho do elefante. O elefante, de certa forma, ele trilha um caminho de forma automática. E em cima do elefante existe o domador, que tenta, de certa forma, controlar esse elefante. Só que o domador, no começo da vida, ele não sabe nada. E aí ele vai com a adolescência, com a fase adulta, ele vai passando por experiências e vai aprendendo que muitas vezes o caminho do elefante não é o caminho que ele queria seguir. Não é o caminho correto, não é o caminho que vai fazê-lo se desenvolver, não é o caminho que muitas vezes
vai levar ele a conquistas de longo prazo, porque o elefante gosta de recompensa de curto prazo. E aí, Uhum. enquanto o elefante tá tranquilo e tá caminhando no automático, e o domador tá lá deixando o elefante trabalhar, tudo bem. A maioria do nosso tempo, a gente tem processos ocorrendo automaticamente no seu cérebro. Quando você vai sair, por exemplo, acorda de manhã, você sai da sua cama, vai para o banheiro, vai fazer xixi, sai do xixi, pega e passa o dente, coloca na escova, escova os seus dentes, lava a mão, né, escova os seus dentes, e você vai escovando de forma automática. Isso é tudo, o elefante já sabe esse caminho. Quem está fazendo tudo isso é o elefante, não é o domador. O domador, enquanto você está escovando os dentes, você pode estar pensando na palestra que você vai apresentar. Enquanto você está escovando os dentes, você pode pensar em algo, putz, eu tenho uma reunião, eu preciso fazer isso ou aquilo. Enquanto você está fazendo processos automáticos, que é o seu elefante que está conduzindo, o seu domador pode raciocinar, porque ele é o racional, ele é o que planeja. Sim. Só que os problemas começam a acontecer quando? Quando o domador, puta, não é essa vida que eu quero mudar algo na minha vida, eu quero emagrecer, eu quero deixar o meu emprego, eu quero mudar o meu relacionamento, porque eu não aguento mais esse relacionamento abusivo, o que seja. E aí entra o domador. Por quê? Porque o elefante está acostumado com um padrão e ele segue aquele caminho. Só que quando o domador entra, ele vai tentar puxar o elefante para outro caminho. No primeiro momento, até ele consegue, porque ele tem certa força. Só que vai chegar a um determinado ponto que a força dele vai acabar. Ele não é tão forte para aguentar um elefante de 6 toneladas. E aí, quando o elefante está querendo voltar para o caminho dele, é muito difícil você domar aquele elefante. E quando acaba a força do domador, o elefante volta para os caminhos antigos. E aí você volta aos seus antigos hábitos. É isso que acontece. Por isso que a mudança é tão difícil. É muito difícil você controlar o seu elefante. Só existem duas formas de você controlar o seu elefante. Anota aí, pessoal. 2 formas. Anota aí. Primeira forma de você controlar o seu elefante é quando o elefante está tranquilão. Tranquilão. Você consegue controlar. Tá, porra, acabou de comer da churrascaria. Porra, agora eu não quero comer mais nada. Tudo bem. O elefante não vai, tá tranquilão lá. Entendeu? Você já alimentou o bicho, né? Já se alimentou. E aí, então, você consegue controlar o elefante. E a outra forma é você adestrando o seu elefante. Ou seja, depois de fazer repetidas vezes o determinado comportamento, você consegue levar o seu elefante a trilhar o seu caminho. Então, não tem jeito. Se o elefante tiver... tá naquele momento, a pessoa que está ansiosa, por exemplo. É o elefante que está ansioso. Você não consegue, muitas vezes, controlar essa ansiedade. E o que acontece? Muitas vezes ele desconta essa ansiedade naquele bolo de chocolate na geladeira. E aí ela depois se frustra, fala, por que eu fiz isso? Por quê? Porque não consegue, muitas vezes, controlar a emoção do elefante. Isso é bem interessante, André, porque aí é onde a gente entra, né, nessa questão da percepção. A pessoa... Quando você está falando disso, dela se arrepender, por exemplo, depois, ela já talvez tenha entendido muitas vezes aí nesse ponto que tem alguma coisa errada, né? Ou seja, ela teve um impulso de tomar aquela ação, tomou aquela ação e essa pessoa que já chegou nesse ponto, ela já entendeu que tem alguma coisa errada. Aí ela entra naquele segundo ponto que é, tá bom, eu identifiquei, só que eu não consigo mudar. Que aí é onde a gente fala que, por exemplo, existem ferramentas para te auxiliar nesse processo, né? E uma das ferramentas é a hipnose, a gente sabe, você sabe bem disso, que auxilia a pessoa nesse processo. E aí entra um outro ponto, pegando esse gancho ainda que você falou. Aliás, 2 questões aqui. Uma, eu tenho usado muito esse exemplo do elefante nos meus clientes. Eu peguei a ideia de você porque eu achei o máximo essa explicação. Ela define muito bem e quando a gente quer explicar esse tipo de coisa, principalmente para mostrar para os clientes, eu vou pegar exemplos meus que eu atendo, assim, algumas pessoas que logo depois, geralmente na primeira sessão, por exemplo, eu falo para a pessoa, olha, agora você precisa entender o seguinte, aqui na sessão, o que você está adquirindo são novos recursos, ou seja, novas percepções sobre você. Você está adquirindo ferramentas para ter mais controle, por exemplo, para esse elefante.
Não é que a vontade talvez não venha. Tem gente que sai, às vezes, de uma sessão de hipnose e a pessoa muda mesmo. Assim, ela sai de lá e fala, cara, não vou mais fazer isso, o elefante já domou ali. Mas não é todo mundo, né? E eu explico isso, eu deixo isso muito claro para os meus clientes. Eu falo, às vezes você vai sair daqui se sentindo muito bem, muito com todos os controles, com as ferramentas, só que aí no dia a dia você vai passar por aquelas situações que antigamente eram um gatilho, que te levava para uma reação automática, e aí você vai perceber que o que vai acontecer é que antes do automático vai bater uma sensação em você e fala assim, não, peraí, ó, antigamente nessa situação eu fazia tal caminho, opa, olha só, percebi, um monte de cliente na semana relatou isso para mim, nossa, eu percebi que tal coisa aconteceu enquanto eu estava fazendo outra coisa. Tipo, eu percebi que eu não consegui dormir porque, sei lá, o meu esposo dormiu mais cedo que eu e aí eu fiquei ansiosa e aí... Antes eu nunca tinha associado isso, de que me deu uma sensação de que eu estava sozinho. Eu falei, olha que mudança incrível, né? Você já agora tem uma percepção. E não significa que você não vai, entre aspas, ter uma recaída ou voltar a fazer uma ação anterior. Você está domando o seu elefante. Só que você está com mais força e mais conhecimento para cada vez mais, com essa consciência nova, trazer ele para esse caminho novo. E aí eu deixo isso muito claro, porque às vezes as pessoas começam a fazer um processo de mudança e quando elas não têm essa percepção, elas voltam a olhar também para aquele processo automático. Então ela olha e fala assim, mas aconteceu de novo. Não, agora você percebeu que aconteceu de novo. Isso já é uma mudança fundamental. Agora que você percebeu que aconteceu de novo, você tem as ferramentas para trazer, percebeu? Escolhe o outro caminho. Aí você vai treinar, igual você falou, vai adestrar o elefante aos pouquinhos para ele começar a gerar esse novo caminho automático, né? Eu acho isso muito legal que você falou, porque bate muito com tudo que eu converso com os meus clientes, seja qual for o atendimento, né? Então isso que você está falando faz muito sentido. Aí, aqui a gente já, entre aspas, resolve o primeiro ponto, que é o automático. Começar a perceber aquilo que tá doendo, né? Porque as pessoas também passam por muita dor que elas se acostumam, né? Não, sempre foi assim. Não, se tá doendo, galera, precisa procurar um jeito de mudar. Entender o que tá doendo, em que momento tá doendo, vamos buscar ferramenta. A hipnose é uma das ferramentas. Aliás, oi Adri, que entrou aí, oi galera que tá entrando, vai mandando essa live pra galera, tô aqui com o André Thier, mestre. Sigam o André aí, pelo amor de Deus, vocês estão perdendo conteúdo. Aqui ele só vai falar de uma forma geral, mas ele dá detalhes nas redes dele. O André é fera, galera, vocês não estão entendendo. E aí, voltando ao assunto aqui, André, percebeu a dor, percebeu que está no automático, buscou ferramentas, começa a utilizar essas ferramentas no dia a dia. Não vai ser, às vezes, na primeira, na segunda e na terceira que a mudança vai acontecer. Mas, com essa força que você tem, com menos cansaço, você vai levando o seu elefante cada vez mais para o lado certo, né? E André, pode falar. Não, é exatamente isso. E muitas pessoas... O que eu vou falar aqui pode até impactar algumas pessoas. O que muitas pessoas tentam às vezes mudar algo nas suas vidas, mas elas efetivamente não conseguem, Roy. Por quê? Porque elas tentaram por tanto tempo e elas não conseguiram, e aquilo virou para elas a realidade, aquilo virou para elas o padrão, o status quo dela. Então, para que eu vou tentar? Isso tem um nome na ciência, se chama desamparo aprendido. Existe um estudo científico que talvez atualmente fosse até proibido fazer, mas à época as comissões de ética autorizaram, foi feito com animais, mas que ele revelou esse tal de desamparo aprendido. O que é isso? Como foi esse estudo científico? Colocaram 2 grupos de animais, de cachorros, de gatos, tá? Colocaram um grupo de animais, de bichos, em uma jaula. Uma jaula que ela era metade eletrificada e a outra metade não. Então aqui dava choque e aqui não, tá? Ou ela dava choque na gaiola inteira, só que tinha um botão que se eles apertassem, o choque parava. Tá? E no outro grupo... era a mesma gaiola, só que era eletrificada inteira. Não adiantava o bicho ir para o outro lado que continuava o choque, ou se tinha o botão alavanca, não adiantava puxar a alavanca que eles continuavam tomando choque. Okay. E aí o que aconteceu? Foram fazer um experimento.
E os bichos dessa gaiola que eles chamam de controle, né? Muitos começavam a tomar choque aqui, pulavam para o outro lado e paravam de tomar choque. Muitos começavam a tomar choque aqui, o desconforto, viam lá uma alavanca, um botão, ficavam desesperados, puxavam o botão e paravam o choque. Então eles, de certa forma, aprenderam como não tomar choque. E o outro grupo que não tinha jeito, que ficava tomando choque, eles não adiantavam, eles pulavam para o outro lado, o choque continuava, puxavam a alavanca, o choque continuava. E o que acontecia com eles? Eles se acostumavam com o choque e aí eles se entregavam, eles ficavam lá, deitavam e ficavam tomando choque, choque, choque. Por mais que isso aí fizesse, logicamente, os bichos sofrer. Por isso que eu acho que atualmente nas comissões de ética não autorizariam esse estudo. Isso aí foi feito em 1960. E aí o que aconteceu? O interessante desse estudo. Pegaram esses bichos que ficavam tomando choque e que não adiantava pular, não adiantava puxar a alavanca, para outra gaiola. Que bastava eles pularem para não tomarem choque. E aí começavam a dar choque. O que os bichos faziam? Ficavam tomando choque. Eles aprenderam esse desamparo. Então, e isso acontece não só com os bichos, como acontece com o ser humano. De tanto, muitas vezes, você passar por determinada experiência, a pessoa... Existe alteração no cérebro. Alteração no cérebro. Existem alterações nas regiões do cérebro que fazem com que essa pessoa aprenda esse desamparo. Então, não é que ela não queira a mudança. Ela até tenta a mudança e ela não consegue. E chega um determinado momento que ela fala, não vou tentar. E aí a gente tem que fazer essa pessoa entender que é possível mudar. Talvez naquela época ela não tivesse recursos, mas que hoje ela tem recursos e que é possível mudar. E se a gente ensina, mostra para ela como essa mudança, ela consegue efetivamente mudar. E é o que você falou. A hipnose ela é uma ferramenta muito fantástica para isso, para ajudar a simplesmente mudar o caminho do elefante, porque de tanto fazer aquele caminho, ele vai aprender. Cara, é sensacional a gente rever esse tipo de experiência, embora, claro, muito cruel, infelizmente, mas quantas pessoas não estão aí entrando numa depressão, num excesso de ansiedade, né? Porque a gente fala que a ansiedade é um processo natural do corpo, mas quando ela está num excesso, que a gente chama já dos transtornos, isso tem que ser, entre aspas, regularizado, né? Trazer ali para o funcionamento correto, vamos dizer assim. Mas quantas pessoas, André, não estão aí nessa vida simplesmente tendo esse desamparo emocional, isso que você falou, e cada vez mais repetindo esse padrão, porque já a própria percepção de realidade da pessoa muda, né? No sentido de não conseguir enxergar a solução. Isso. Ao ponto disso que eu te falei, de que às vezes o cliente faz uma mudança e ele já está tão habituado, mesmo que tenha sido diferente a percepção, ele já está tão habituado com aquela visão de que foi ruim de novo, não deu certo, que ele não consegue ver o quanto de coisa boa ele já avançou. E aí entra um ponto que eu acho muito interessante comentar, que é uma coisa que eu falo acho que eu falo para todos os meus clientes, viu, André? Não sei se você concorda, mas eu falo para todos os meus clientes quando eles perguntam assim, mas eu vou procurar hipnose, por exemplo, vai curar o meu problema? Primeira coisa que eu falo você já sabe, né? Primeira coisa, não sou eu que vou curar ninguém, nem a hipnose. É você que é o agente responsável da sua mudança. A gente vai usar uma ferramenta que talvez te possibilite facilitar essa mudança. Um agente facilitador ou potencializador do resultado. E outra, eu sempre gosto de alinhar a expectativa com os meus clientes, não só com eles, mas com qualquer pessoa que eu falo desse assunto, eu falo sempre o seguinte, não pensa em termos de resolver ou não resolver o problema. Você está dando passos, né, de evolução nessa mudança. É o famoso domador, tá dando força pro seu domador para ele puxando esse elefante aos poucos. Se era 10, você tinha um incômodo que era 10. Numa sessão de hipnose, você conseguiu reduzir isso para 5. E no seu dia a dia continuou melhorando esse processo? Já não foi uma melhora? Mas não resolveu. Mas melhorou para 5. Então, é que a pessoa não consegue... Ô, Glauber, beijo pra você, irmão. Puta, um cara fantástico. O Glauber é um parceiraço. Vixe, esse cara, eu vou depois fazer uma live com ele e vai mostrar que ele é um hairstylist que, puta, carreira de sucesso aqui em cima. O cara é top, é uma carreira de sucesso top.
Beijo, Show Glauber. de bola. Então, você Seja falou algo bem-vindo. muito, você falou algo muito top, o Roy. Por quê? Porque a pessoa, aí a gente já entra nos vieses, né? Existe um viés que eu ainda vou fazer, eu estou preparando um vídeo para falar sobre isso, que é um viés muito foda, mas eu vou fazer um resumo aqui. É o viés de confirmação. Esse viés, existe o eu, existe você, eu sou, tá aqui. Esse eu, ele é blindado pelas suas crenças. Então, todas as suas Perfeito. crenças, elas blindam, elas confirmam esse eu. Puta, eu sou um merda. Existem crenças, pensamentos, Uhum. cognições que blindam você. Por mais que você, alguém venha e fala, você não é, pelo viés de confirmação, você não percebe isso. Você só vai perceber coisas que confirmem que você é um bosta, que seja. Eu sou não sei o que lá, eu sou ansioso. Você só vai ver no ambiente coisas que te deixam ansioso ou ansiosa. E aí entra Aham. a sua. O resto é eliminado do seu cérebro. Ah, André, mas eu não, é impossível eu não enxergar. Acontece abaixo da sua linha de consciência. Não é, Sim. você não vai perceber. Por isso que é importante o que você falou, Rony, porque o cara não vai perceber. Só que quando você vai como terapeuta ou como amigo da pessoa, porra, vem cá, ó, presta atenção. Ó. Você não estava em 10, você agora não está em 8. Tá vendo? Você ganhou 2. Ah, mas foi pouco. Pelo viés de confirmação, ele vai sempre. Mas se É, você ganhou, você tem que ir mostrando. E você vai mostrando a cada dia, dia após dia, vai mostrando a evolução é, da pessoa. Mostrando conscientemente. Por quê? isso. Porque aí essa crença que está blindando esse eu, ela começa a ser quebrada. Porque você vai batendo. Pá, pá, pá. Ó, tá vendo? Você não é assim. Vai batendo. Chega uma hora que ela quebra. E aí Exato. chega no eu. Quando chega no eu, a mudança acontece. Putz, perfeito, cara, perfeito. Eu falo isso muito para os meus clientes. Eu falo assim, eu costumo dizer uma coisa que aí a galera vai, se a gente está filosofando aqui, vai até o século que vem, mas eu falo sempre o seguinte: se a gente entender o que Morpheus disse para Neo, e quem não assistiu Matrix ainda, pelo amor de Deus, corre lá, que a realidade não existe e o que existe é uma percepção de realidade com base nas nossas experiências, significa que se eu mudar a minha percepção de realidade, provavelmente eu mudo a minha realidade. Então, se a gente está enxergando uma coisa muito igual esse negócio que você falou, acho que da confirmação, né? Confirmação. Igual, eu nunca vi um carro X. Mas um amigo meu comprou, eu fui lá olhar, achei muito legal, quero comprar esse carro. Agora eu começo a ver 200 dele na rua. Porque é isso que você falou, o cérebro te direciona. Galera, isso aqui a gente está dando um resumo, mas ó, vai lá nesse vídeo depois que a tia vai publicar, que vai estar detalhado isso daí, né? E aí, o nosso cérebro começa a focar naquilo que eu já coloquei na minha cabeça de alguma forma, né? Como no meu radar, né? Então, se a gente tem essa facilidade, muitas vezes, para olhar para aquilo que é negativo, a gente precisa começar a colocar, ainda que inicialmente talvez não seja muito fácil, simples de acreditar, mas começar a colocar aqui o foco onde eu quero, a visualizar como é que seria. Como é que eu faço? Isso é uma forma também da gente começar de forma consciente, trazer foco na solução, né? E tem uma coisa que você falou, André, nos vídeos que você já postou, mas que eu queria dar uma pincelada aqui, foi inclusive esse último. Você falou sobre tem uma coisa que é como é que é? O custo de investimento já. É, a falácia dos custos irrecuperáveis. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu achei isso genial no vídeo. Você contou um pouco de uma história sua, da sua história, e isso encaixou numa história minha, assim, também, né? Que eu falei, cara, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Não com os mesmos detalhes de história, claro, mas assim, dadas as devidas proporções, eu passei pela mesma sensação. Ó, a Gia aí, o Lucas, abraço, Ô, oh, que tá entrando. fala, galera. Minha filhota tá aí também, ó. O que Opa, show. acontece? Beijo, meu amor. Esse é um outro viés cognitivo. O que acontece? A tendência, vieses, para que o pessoal entenda, o que são esses vieses? A gente fala de viés cognitivo. O que são esses vieses? São tendências que o nosso cérebro, são caminhos heurísticos, caminhos que o nosso cérebro utiliza para Sim. influenciar as suas decisões e as suas escolhas. Existem diferenças entre decisão e escolha. Decisão é cognitivo. Eu penso, eu Uhum. quero emagrecer. Isso é uma decisão. Ponto. Escolha é o comportamento. O que eu estou fazendo dia após dia.
Então, estou escolhendo comer isso, estou escolhendo ir para academia. Eu já decidi emagrecer. Escolhas são os comportamentos. Então, decisão cognitiva, escolha comportamento. Pronto, essa é para ficar fácil o pessoal entender. Esses vieses, muitos vêm de fábrica, que a gente diz, vêm dos nossos ancestrais. Por quê? Um viés de negatividade. Por que era melhor você dar o valor ao negativo? Porque a gente não sabia. O cara que enfrentava o leão, não, isso, lá fora, ele ouvia um barulho. Não, não é nada, é um macaco, eu vou caçar esse macaco para comer. Ia lá fora um leão, esse cara morreu. Então, quando você ouvia um barulho, era melhor você, opa, é um leão. Por isso que a gente dá valor ao negativo. Por quê? Isso é dos ancestrais. Né? O cagão lá da caverna, que a gente tem o gene do cagão da caverna lá, que ficou escondido. É isso que eu falo. E aí, o que acontece? Esses vieses, então, são tendências que o seu cérebro vai utilizar, são caminhos que vão influenciar suas decisões e suas escolhas. E um desses vieses se chama essa falácia dos custos irrecuperáveis. O que são custos irrecuperáveis? São aqueles custos que você, de certa forma, utilizou e não consegue recuperar. Por exemplo, o tempo. Você gastou muito tempo em determinado emprego. Você gastou muita energia. Energia é um custo, é um recurso. O tempo é um recurso, a energia é um recurso. O que mais? Dinheiro é um recurso. Então, o que aconteceu, por exemplo, comigo? Que o Roy falou, que é a história que eu contei. Eu fazia faculdade de engenharia, estava no terceiro ano, passei para o quarto ano, gastei 3 anos da minha vida, gastei dinheiro com a mensalidade da faculdade, gastei energia para estudar para as provas, o que seja. Existem custos que eu não vou conseguir recuperar. A tendência é que eu termine a faculdade. A tendência, é uma tendência, a decisão de falta só 2 anos, eu vou terminar a faculdade. Só que esse é um viés. Você pode ir contra esse viés. Quando você conhece esse viés, você pode falar, porra, será que eu não estou sendo influenciado por esse viés? Então, isso entra também no fato das pessoas, por exemplo, quando estão em relacionamentos abusivos. Estão em relacionamentos, nem digo abusivos, mas o cara está infeliz no seu relacionamento, está infeliz no seu emprego. Porra, mas eu já estou aqui há 10, 15 anos, quem sabe o ano que vem eu seja promovido. Quem sabe o ano que vem meu marido, minha esposa mude. Mas essa pessoa já tentou ser promovido e não conseguiu, já tentou fazer a pessoa mudar e não consegue. Ela só está gastando mais tempo, mais energia. Então, o que é essa falácia desses custos irrecuperáveis? A gente tem uma tendência a manter a nossa vida como ela está. Quando você já gastou muito tempo, muita energia, muito dinheiro anteriormente. Então, aqueles custos irrecuperáveis. Quanto maior os custos irrecuperáveis, mais difícil é você abandonar a sua profissão, o seu relacionamento, ou o que seja, abandonar a sua vida. Quanto maior os custos irrecuperáveis, maior. Então, você tem 10, 15 anos de relacionamento, é muito difícil você abandonar esse relacionamento. Diferente de você ficar 1 mês namorando, o cara meter o dedão no nariz e você fala, manda o cara embora. Nossa. Agora, o seu marido de 15 anos meteu o dedo no nariz, o que você vai falar? Porra, dá um tempo. Você não vai terminar. Deixa quieto. Exatamente isso. Exatamente. Não, eu achei esse vídeo... Galera, vai lá no YouTube daqui a pouco. Na hora que acabar essa live, vocês vão lá no YouTube da Tia. Pelo amor de Deus, assistam esse vídeo, tá? Porque... isso que o André tá falando é muito importante. Quando eu vi esse vídeo, eu peguei muita da minha história. E fora que, assim, a gente já... aquilo que a gente tá falando de viés de experiência. A gente tá aprendendo várias coisas ao longo da vida. A gente tem que tomar umas decisões muito doidas, muito cedo, né? E de acordo com os nossos objetivos, se a gente não entende muito bem qual é o nosso propósito, por exemplo, a gente tem uma tendência de buscar objetivos que às vezes não condizem e vai levando a gente para esse ponto de infelicidade. Pegando esse exemplo do emprego, né? Eu fiquei 20 anos num emprego que chegou um ponto que eu comecei a ter isso, André, também. De olhar para assim, tá, mas eu só sei fazer isso. Eu não sei fazer outra coisa. Não, então, deixa eu só, não vou nem te interferir. Não, e o que acontece, ó? Olha o que o Roy falou, ó, presta atenção. 20 anos de tempo, energia, sei lá, gastou dinheiro, sei lá, o que foi? Estava no mesmo emprego. E o que acontece?
você passa a justificar conscientemente essa falácia dos custos irrecuperáveis faz com que você consiga justificar conscientemente você se manter naquilo. Mas não tem, racionalmente não faz sentido. Você vai gastar mais tempo, mais energia, mais dinheiro. Cara, é isso, porque o que acontece? Não é que eu fiquei 20 anos no mesmo emprego, eu fiquei na mesma atividade. E aí, justamente o que acontecia foi isso. Eu tava naquela atividade, era a única coisa que eu sabia fazer. Quando eu dava um tempo numa empresa e me cansava, aí eu falava assim, não, tá na hora de mudar. Mas o que eu mudava? De empresa. Só que eu não mudava o que estava por trás, né? Esse viés. Então eu entrava numa outra empresa, o processo se repetia, chegava uma hora que começava a encher o saco, falei, meu, vou mudar de empresa de novo. Aí você tinha uma renovação, entre aspas, que durava um tempo e acabava. Chegou na última empresa, eu falei assim, não, peraí, tô cansado de novo. Se eu tô cansado disso, aí começou a doer. Aí é onde eu falei pra você. Aí é onde começou a doer de fato, e aí eu senti que realmente o incômodo não estava ligado a mudar de empresa. Eu tinha que sair daquela área. Porque se eu não estava aguentando mais fazer aquilo, qualquer empresa que eu fosse ia ser igual, ia ter um tempo até encher o saco e aí cansar. Foi aí aonde eu entendi, e eu não fiquei parado, eu comecei a buscar ferramentas para me auxiliar a entender um pouco mais sobre... Aí, entrando num outro ponto que não tem tanto a ver com a live, não tem, né, porque a gente está falando de mudança, mas eu fui buscar ferramentas para me auxiliar a entender o que eu precisava fazer, porque na minha cabeça era justamente isso que o André falou, eu falei assim, pô, mas eu só sei fazer isso. Aí, se eu olhasse para o desconhecido, ou queria... Tava lá eu plantando banana a vida inteira, colhendo banana e querendo que caísse maçã do céu. Aí eu falei, não, eu preciso ver uma forma de começar a plantar essa maçã para colher maçã. Mas como? O que eu faço? 20 anos fazendo a mesma coisa. Só sei fazer isso. Tem que aprender algo novo, mas algo agora que faça sentido. E aí fui buscar ferramentas, etc e tal. Hoje, graças a Deus, estou trabalhando com a hipnose, que é um negócio que dá esse... Olha só, foi 20 anos, beleza. Talvez foi no tempo certo, não dá para saber. Mas não me arrependo nem um pingo de com quase 40 anos aí ter mudado radical. Porque eu ia ficar fazendo justamente isso que você falou. Mais tempo enrolando num negócio que já estava desgastando. Sei lá se isso ia virar uma ansiedade, uma depressão. Então, foi o ponto de virada, de mudança. E aí sim, se joga para fazer aquilo que você quer fazer, que faz sentido com o seu propósito. E aí, o que você faz? Corre atrás, vai estudar, vai aplicar, vai praticar. Você quer mudar... Mas a felicidade é muito maior hoje, né? Exatamente. Não dá pra ficar parado. Exatamente. Puta, doutor Jair, beijo também, um abraço. Puta, Tiagão tá aqui também, abraço. A Gi falou, fiquei 15 anos trabalhando com a mesma... Então, o que acontece? A gente age só por dor ou por prazer. Isso aí como o nosso cérebro primitivo age, ou por dor ou pelo prazer. E você se acomoda. O próximo viés que eu vou falar lá nos vídeos é o viés do status quo. A sua tendência é permanecer na situação que você está e não muda. Esse é um outro viés. Você tem a tendência... Só reclama, né? Não faz nada para mudar e não. Esse é um viés também. Não faz nada para mudar. E aí, quando vem a dor, como veio para você também, né, Rafa? Vem a dor, vou buscar. Como você vai mudar? Como você muda? Como você tem que mudar? Por 2 caminhos. Primeiro, domando o seu elefante. Você tem que domar o seu elefante. Domar. Repetição dia após dia daquele comportamento. Você vai acordar com preguiça um dia, faz o elefante dar um passo, mas tem que domar. Segundo ponto, você aperfeiçoar o seu domador. O seu domador tem que ter um caminho, uma meta. Se você não aperfeiçoa, o domador fica estagnado, ele anda em círculo. Você não sai do lugar. E aí é isso que acontece. Então, são 2 pontos. Você tem que aperfeiçoar o seu domador, como você aperfeiçoa, adquirindo conhecimento na sua área, que seja o autoconhecimento. Para você mudar, você precisa se conhecer. Você não consegue mudar algo que você não conheça. A mesma coisa que eu pedi para alguém, para minha esposa, por exemplo, arrumar o meu carro. Porra, ela não entende do carro, não conhece, não vai arrumar. Então, como você quer mudar a sua vida se você não conhece você? Você tem que conhecer suas virtudes. Você tem que conhecer seus defeitos. Existem virtudes, existem defeitos. Você precisa conhecer como o seu cérebro funciona. Você precisa conhecer seus vieses, porque... por mais irracionais que sejam esses viés, eles correm abaixo da sua linha de consciência. Eles são previsíveis.
Eles não são irracionais que nem um bagulho bagunçado. Não, eles são Exato. previsíveis. Viés do status quo, não. Eu estava falando do qual agora? O status quo é o próximo. Agora é o da falácia dos custos recuperáveis. Quanto mais tempo você passa em determinada atividade, ou o que seja, quanto mais você gastou de energia, de tempo, de dinheiro, mais difícil é você abandonar essa situação. Você sabe que vai acontecer isso. Quando chegar o momento de você decidir, você tem que falar, cacete, eu estou sendo influenciado por isso. Você sabe, isso vai acontecer. E aí você toma consciência, pô, qual que são as vantagens, quais as desvantagens. Você mede conscientemente vantagens e desvantagens. Sim. Para que você não comece a dar desculpa consciente. Com desculpa esfarrapada, né? Que a gente fala, pô, eu vou sair do meu relacionamento. Não, eu vou tentar mais um ano. Se ele não mudar, eu me separo. Já tentou 15 anos, não mudou. Não vai mudar. É tudo desculpa esfarrapada. Porra, mas eu não sei para onde que eu vou. Aí entra aquele outro viés que eu falei no outro vídeo, que é a ambiguidade. A ambiguidade. O nosso cérebro tem medo do desconhecido. Putz, o medo trava, entendeu? Então, quando os vieses de forma inconsciente chegam para você, você começa a dar desculpa consciente, só que essas desculpas não fazem sentido. Como ficar mais um ano num relacionamento abusivo se já tentou 15 anos? Não dá, não vai mudar. Não é racional isso. Só que a pessoa dá essa desculpa. Sim. Não, isso é incrível, né? Porque, cara, eu levei 20 anos para me ligar que o que eu estava fazendo já não fazia sentido. Então... Mas só que assim, a dor chegou num ponto que eu falei, chega, senão eu vou ficar doido, vou entrar em depressão, vou, sei lá, então tem que mudar. Aí é o que você falou, a gente muda pela recompensa ou pela dor, né? Claro, existe uma série de experiências anteriores, mas só que chega num ponto também, André, que aí a gente precisa assumir a parada e falar assim, olha, tá bom, já deu, se a mudança tiver que acontecer, eu vou ter que fazer alguma coisa, não dá também para ficar esperando o tempo todo, né? Galera, só rapidinho aqui, André, a gente tem uns 15 minutinhos aqui. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, tiverem dúvidas, vocês estão me ouvindo direito? A Gi falou que eu estava dando microfonia, não sei se vocês estão me ouvindo bem aí. Se vocês tiverem perguntas, aí aproveita. A Denise aqui, minha prima, ela fez um comentário aqui em cima, ela falou que é um looping eterno, né? Às vezes a gente fica nessa corrida da rodinha dos ratos, da gaiola, você corre e não chega a lugar nenhum. Se você não... É isso aí, né, André? É o que eu falei, o domador, quando não tem um caminho, ele vai ficar andando em círculo. É eterno isso, eterno. E o elefante vai levando para o caminho que ele conhece e você não vai conseguir mudar, não adianta. Você tem que ter algo claro, você tem que ter... Por isso que é importante você aperfeiçoar o seu domador, você conhecer a si, conhecer o que você quer, estudar, não parar de estudar. E isso é super importante. Cara, muito show. Eu já tô aguardando. Galera, de novo, vocês não estão seguindo o André aí no YouTube, vai lá. Esse cara solta conteúdo um atrás do outro, um melhor que o outro. Até André Eunice perguntou assim, como quebrar esse ciclo? Quando a gente começa a entrar em voltas, como que a gente quebra isso, Andrezão? Então, é exatamente isso que eu tô falando. Você, primeiro de tudo, você tem que tomar consciência. É o primeiro passo, você tomar consciência. Caramba, eu tô andando em círculo. Putz, eu não consigo sair desse relacionamento, eu não consigo sair desse emprego. Lógico que você não vai largar o emprego, ficar desempregado e puta, não. Você tem que, a partir daí que você tomou consciência, não é isso que eu quero fazer, e aí o Roy também pode acrescentar, porque ficou 20 anos em algo que não queria, você faz um planejamento. Você faz um planejamento para que você, aos poucos, vai deixando de lado. Mas o que não pode é você acomodar e falar, ano que vem eu faço, ano que vem eu penso nisso. Por quê? Porque são vieses, isso aí você está sendo influenciado pelo seu cérebro. Quando vier a dor, ou quando você, precisa dar um basta, você tem que tomar consciência, primeiro de tudo, colocar os prós e os contras de permanecer naquele momento, de sair. Tem coisas negativas? Tem. De você abandonar algo que você está há 20 anos. Eu abandonei a polícia com 23 anos de polícia, eu deixei a polícia de lado, e não porque eu não gostava, porque eu gostava muito e adoro a polícia militar, mas eu deixei para me dedicar à hipnose. Porque eu vi que eu poderia ajudar mais pessoas. E foi isso. Sim. Me arrependo? Não.
Adoro a polícia? Adoro. Poderia chegar no alto cargo da polícia? Sim, mas estou aqui super feliz, fazendo live. Talvez não estaria aqui se eu tivesse na polícia. Pois é, olha aí. Não, pegando esse gancho também, eu quero, assim, vou pegar com base no meu exemplo. Foi isso. É muito louco, porque, assim, de uma certa forma inconsciente, pelo menos no meu caso, eu sempre soube que eu gostava, por exemplo, de estar com pessoas, de lidar com pessoas, de ajudar pessoas de alguma forma. Isso estava ali, era meu já, né? Era meu, ponto. Eu já tinha isso. E aí, eu comecei a perceber que eu fui me guiando por começar a trabalhar por necessidade, por dinheiro. E aí chegou um ponto que eu entrei, né, nessa área que eu estava, tal, não sei o que, não sei o que, 20 anos nesse ciclo todo que eu falei para vocês. E aí chegou num ponto que quando a dor bateu mesmo, que eu falei, cara, não adianta eu mudar de emprego, eu preciso mudar de área. O que eu fiz? Aí eu fui, como eu falei, fui buscar ferramentas. Quando eu entendi quais eram as minhas qualidades, os meus defeitos, as coisas que eu precisava fazer para realizar essa mudança. E encontrei na hipnose uma área que eu falei, poxa, tá aqui o caminho de uma coisa que eu gosto, que tem a ver comigo, com o meu propósito, eu preciso fazer essa mudança. Aí sim veio um planejamento. Vou juntar um dinheiro, vou fazer os cursos que eu preciso, adquirir os conhecimentos que eu preciso adquirir, vou começar a fazer os atendimentos nesse tempo, em mais ou menos tal tempo eu Isso. vou fazer essa mudança. E foi o que eu fiz, efetivamente. Fiz todo um processo de preparo, preparei tudo, mas aí como para mim fazia sentido, eu me visualizava trabalhando com a hipnose, ajudando as pessoas, ficou fácil seguir esse caminho, né? Aí eu quebrei o looping, saí da empresa, hoje eu também estou só trabalhando com hipnose, estou aqui batendo esse papo incrível com o André. Inclusive, foi o que me possibilitou a conhecer pessoas incríveis como o Andrezão aí, É né? verdade, É é a gente fazer verdade. essa escolha que faz sentido pra gente, né, André? Ah, É, gosto da área que eu trabalho, gosto muito, me ajuda hoje no processo empresarial, porque somos empresários, né, André? Somos terapeutas, porém a gente tem a empresa, a gente cuida de negócios também. Então, eu vim de uma área administrativa contábil, para mim hoje ajuda muito no meu negócio. Então, ter toda essa experiência foi ótimo. Não quero mais, foi o tempo que tinha que ser. Hoje o meu foco está em ajudar as pessoas de uma outra maneira. E aí quebra-se o exatamente. looping. Exatamente. E quando você conhece esses vieses, esses atalhos do cérebro, é, você passa a entender, puta, por que eu estou justificando, dando essa justificativa para continuar num relacionamento ruim? Por que eu estou dando justificativa para continuar no emprego que eu não quero? Por que eu não tomo atitude para deixar o que for, deixar a Sim, sua vida, abandonar a vida que você está levando e começar uma vida nova? Porque, perfeito. porque, como eu disse, esses vieses, por mais inconscientes que eles sejam, ocorrem abaixo da sua linha de consciência, eles são previsíveis, eles não acontecem de uma forma maluca, cada hora acontece de uma forma. Não, eles são previsíveis. Como eu disse, o viés a falácia dos custos recuperáveis, viés de negatividade, tudo acontece. A gente tem a tendência de dar mais valor ao negativo. Eu já expliquei porque Sim. isso acontece. Então, às vezes, você está se vendo, porra, o seu dia foi do caralho. Aí aconteceu um negócio e no final do dia você fica lá remoendo. Uhum. É normal. É normal. Só que quando você sabe que isso é normal, fala, porra, eu estou sendo tomado pelo viés aqui. Calma, pô, mas o seu dia foi bom por isso, por isso, por isso, por isso. E pronto. Uhum. As suas emoções, você começa a melhorar os seus sentimentos, né? Porque a emoção você não controla. Você começa a se Sim. sentir melhor, entendeu? Cara, show de bola, Andrezão. Puta, incrível, cara. É isso. Eu falo até que eu acho que tudo vem na hora certa, mas se eu tivesse um pouquinho desse conhecimento antes, talvez eu tivesse feito essa mudança antes, não É, sei. Mas, assim, o que eu acho que eu posso falar pela minha experiência, acredito que você também pela sua, é que, galera, se tá doendo, precisa começar a pôr a mão na rédea do elefante aí, começar a buscar ferramentas para mudar. Tá? Seja aí o coach, dependendo do que você vai precisar, da hipnose, da terapia, não importa. Se precisa mudar, procura ferramentas. E outra, quanto mais multidisciplinar for, eu falo isso em todas as lives que eu faço, qualquer coisa, quanto mais multidisciplinar for, melhor. Mas a mudança acontece porque você escolhe fazer ela.
Pô, eu quero mudar, mas eu não consigo. Vai atrás das ferramentas, porque eu tentei fazer mudança sozinho. Durante muito tempo, sozinho eu tentei imaginar o que eu poderia fazer no lugar do que eu fazia, como é que eu poderia sair daquilo, e não rolou. Eu precisei de ferramenta, fui buscar uma grandíssima amiga, que eu sempre cito em todas as lives, que é a Raquel, que é coach, e ela estava mudando também de área. Ela me fez enxergar uma série de coisas sobre mim mesmo, que sozinho eu jamais ia conseguir. Por quê? Ou, não, até poderia conseguir, mas ia demorar muito. E demorar mais, Mas com a né? ajuda... mas com a ferramenta, ela fez perguntas para mim que eu jamais me faria. E aí é onde eu falo, às vezes a gente sozinho não está vendo solução, mas, gente, existe ferramenta. Então, bora procurar ferramenta aí. É isso aí. Andrezão, falta 5 minutinhos. Galera, alguém tem uma última pergunta aí para a gente encerrar aqui? Quero agradecer já o André aí por aceitar o convite. André, você é incrível, cara. Preciso ir lá no show, tô com saudade do Magicamente. Para quem não sabe também aí, não sei se alguém não conhece o show do André, o Magicamente, pelo amor de Deus, vocês têm que conhecer, porque é um show incrível. Sempre que eu vou lá, eu viro um EP, mas tá tudo certo. Se alguém tiver alguma pergunta aí rapidinho pra gente finalizar aqui, mas enquanto a galera vai mandando aí, mandem comentários. Sigam o André aí nas redes, no YouTube, no Instagram, no Facebook. O André traz um monte de conteúdo que eu sou fã demais aí. Putz. André, você não tá fazendo mais as lives da manhã, né? Você tá, Não, então, eu acho que eu vou mudar para noite, vou mudar para noite, acho. Mas agora eu vou voltar a fazê-las, as lives de conteúdo, vou fazer. Show. Show de bola. Olha o Sani aí. Fala, Sanito, Samuel. Da cadeira, se não respondeu um da hipnose, sai fora do palco. Valeu. Cara, brigadaço mais uma vez pela sua participação, por você ter aceitado o convite. Para mim é uma honra gigante fazer essa live com você. Muito aprendizado, muito conhecimento. Eu aprendo toda vez, todo dia, com seus conteúdos. E aprendi mais um monte aqui agora. Agradeço imensamente, cara. Valeu mesmo. Espero que a gente possa fazer mais lives futuramente aí, que é sempre top bater um papo com você, viu? Tamo junto. Obrigado a você também, Roy. Pô, sempre uma honra. Obrigado pelo convite. Puta, um prazer falar com você. Você é um cara que eu também admiro bastante. Puta, um cara que tem muito conteúdo também. Para quem me segue aqui, não segue o Roy ainda, também segue ele lá, porque é um cara incrível. Obrigado, pessoal. Sanito, Ana Lu, Bravinha, aí, Merlin, Samuel, todos vocês aí, Dani. Porra, obrigado aí vocês que estão comentando aqui. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês aqui. Valeu? Obrigado, Roy. Obrigado de coração. André, valeu. Galera que participou aí até agora, brigadão. Beijo a todos. Dani, minha irmã, Sâmia, pessoal, meus amigos que entraram aí. E, galera, valeu, Roy. Brigadão. Valeu, tchau. Tchau, tchau.